Essa jovem foi encantada quando nasceu e precisa obedecer tudo o que mandarem, pois esse é o filme Uma Garota Encantada de 2014. Eu sou F, o garoto encantado e feio. Então vamos recapitular. Em um reino muito distante, uma jovem acabou de nascer, e ela tinha uma família muito feliz. O problema é que suas fadas madrinhas não eram muito bem da cabeça, pois elas queriam dar um presente que elas nunca se esqueceriam. E a fada Lucinda estava chegando, o problema é que ela era meio extravagante, e elas tentam esconder a jovem Ela, e só por causa disso ela ganharia o melhor dos presentes, e teria o dom da obediência. O problema é que do mesmo modo que seria bom para a mãe dela, seria muito ruim para a jovem, que não teria o livre-arbítrio. E nisso os anos iam se passando e a jovem vai crescendo, sempre se metendo em confusões. Mas uma certa noite sua mãe a chama para conversar e diz que estava falecendo e ela precisava ser muito forte para viver com o pai. E ela entrega um colar de lembrança e diz que ninguém devia saber do encanto dela, porque poderiam se aproveitar dela. E ela dá uma falecida de leve. Agora ela cresceu e seu pai diz que tinha uma novidade, pois nesses anos eles estavam passando por situações ruins e ele gostava de manter o padrão de vida. E ele diz que se casou com uma mulher rica que logo chegaria. E quando ela chega, era uma velha mal encarada que trouxe suas duas filhas com cara de nojo. E ela já começa a reclamar porque pensou que ele morava em um castelo. As jovens começam a olhar a casa e começam a reclamar porque o quarto delas era muito pequeno. E elas pedem para ela mostrar seu quarto e dizem que ficariam ali. E como ela precisa obedecer, elas acham que ela era boazinha demais e pede o colar que ela ganhou da mãe. E nisso sua vida conseguiu ficar pior e seu pai diz que sairia para vender alguns relógios para conseguir dinheiro e só voltaria quando vendesse tudo. Na escola, ela começa a apresentar uma palestra falando porque o movimento que o rei fez foi ruim para a sociedade, porque ele colocou os duendes e orques para trabalharem de graça para ele, construindo grandes estabelecimentos. E a sua nova irmã Hatch começa a dizer que ela estava errada e deveria guardar sua língua para não falar besteira. E agora vamos entender onde estava o verdadeiro golpe, porque o príncipe Char estava sendo manipulado por seu tio, que estava tomando conta de tudo enquanto que ele não assumia como rei, e ele que estava fazendo tudo isso de errado. E na grande inauguração, todas as mulheres começam a chamar seu nome. Ai, preto. Olha pra mim. Ai, preto. Mas lá no meio, ela aparece fazendo um protesto para liberar os orques e duendes do trabalho a pão e água. E Hatch manda ela correr para casa e nisso ela precisa obedecer. E o príncipe percebe que as mulheres estavam descontroladas e sai correndo para não ter que brincar com todas ao mesmo tempo. E no caminho, ele se encontra com ela, que diz que não gostava dele por tudo que ele estava fazendo. E aqui já começa um clima de tensão, porque ele diz que ela foi a única que não puxava o saco dele, e ela diz que não gostava dele. Mas sabemos que um homem sempre gosta de desafios, e ela percebe que esqueceu sua bolsa e ele pede para ela esperar ali. O problema é que era o meio da estrada e ela não conseguia se mexer, e ao mesmo tempo está chegando uma carroça desgovernada e quase que ela dá uma falecida de leve, mas ele a salva a tempo, e o clima começa a mudar entre os dois, mas as duas irmãs aparecem e mandam ela voltar pro shopping, porque o príncipe queria ficar com elas. O problema é que elas tinham cara de joelho chupado e ele não queria nada. E ela está com sua melhor amiga Mandy, mas Hatch percebe que tem algo de errado e começa a testar, e manda ela colocar vários itens na bolsa e ela precisava obedecer. E nisso os soldados começam a ir atrás dela e quase que ela consegue fugir, mas eles mandam ela parar. E nisso ela precisa obedecer, então não foi uma fuga bem sucedida. E chegando em casa, ela não foi presa, mas levou uma grande bronca. E Hatch sabia que ela obedece tudo o que diz, e fala que a culpa dela era sua melhor amiga Mandy, e a sua madrasta manda ela falar que não queria mais ser amiga dela porque não anda com pobre. Mandy não entende por que ela fez isso, porque elas eram melhores amigas desde Mequetrefes, e sua fada amiga diz que ela deveria ir atrás da Lucinda para desfazer o feitiço, porque apenas a pessoa que conjurou pode desfazer, a não ser que ela dê uma falecida de leve. E como guia, ela diz que poderia levar seu namorado nessa nova jornada. Que porra é essa, Marreco? Mas aí vemos que seu namorado era um livro, porque ela tentou cortar o cabelo dele, mas acabou aprisionando naquele livro. E galera, não sei porquê, mas eu achei meio suspeito esse livro grosso ter as suas quinas manchadas. Boy.
Então deixo no ar essa informação. O livro sabia onde Lucinda estava e precisava ir para a cidade dos gigantes, e ela sai de noite para não ser vista. Mas no meio da floresta ela encontra alguns ladrões zoando com um duende e ela tenta o proteger, mas claramente isso não daria certo. Mas o duende começa a falar o que ela precisava fazer e ela consegue vencer. Então tinha um lado positivo nessa maldição, e como ela o salvou, agora ele ajudaria nessa jornada, e seu nome era Benny. Em casa eles recebem uma carta do príncipe chamando ela para o grande baile da realeza. O problema é que ela não estava, então as dondocas com cara de joelho iriam no lugar dela. E pela floresta, os dois acabam sendo encurralados por dois ogros carecas, e pelo tamanho deles, a brincadeira não seria legal. E eles mandam ela entrar na panela com água quente, e ela vai facilmente porque ela seria comida, mas não dessa forma que vocês imaginaram. E por sorte do destino, mais uma vez, o príncipe Char aparece e a salva, mas nisso ele acabou se machucando. Ela pede para cuidar dos seus ferimentos como agradecimento. O problema é que ele tira a camisa e mostra seu shape de grilo, e nesse momento ele teve sorte que não passou um moreno tatuado com cara de bandido, porque senão acabaria com um conto de fadas. No caminho, eles começam a passar por muitos lugares, e o príncipe agora queria ajudá-la nessa jornada. O problema é que estava cheio de gigantes trabalhando de forma gratuita, se é que vocês me entendem. Mas o príncipe quer acreditar que seu tio não sabia daquilo, e eles param em um bar onde as pessoas gostavam de cantar e dançar. E começa a rolar muitas loucuragens, e até Benny conseguiu encontrar sua consagrada. Então à noite rolaria muita rola. O problema é que ela era uma gigante, então vai ser assentada fatal. Ela está conversando com Char, e ele diz que não queria ter tudo aquilo, mas agora ele precisava assumir essa responsabilidade. E os dois começam a se olhar com maldade no coração, e ela diz que ainda não gostava dele, mas isso era só para fazer charminho. E ele diz que ela deveria o beijar, e nisso a língua vai na garganta. E como estamos falando de uma história inocente, vamos dizer que eles pararam por aí. Como assim? Não entendi. Lucinda não estava mais ali, e eles precisavam voltar para o reino, mas ao mesmo tempo os convidados estavam chegando para a grande festa, então aquilo seria uma loucuragem sem limites. E seu tio vê que ele estava ali e começa a ficar com raiva, porque logo ele seria coroado como novo rei, e ela aproveita para descobrir onde Lucinda estava. Mas Hatch, que era gananciosa, diz o segredo dela, então Edgar quer testar essa maldição, e começa a mandar ela fazer várias coisas, e ele diz que no baile o príncipe vai pedi-la em casamento, e ela precisa dizer não, e precisava enfiar um punhal no peito dele, e dessa forma ele conseguiria ser rei para sempre. E como ela não pode falar isso pra ninguém, começa a procurar pela Lucinda, mas ela sempre ficava bêbada e saía voando por aí. Ela pede pra Benny amarrá-la em uma árvore até achar Lucinda, e por sorte do destino, ou azar, Lucinda aparece onde ela estava, e ela tenta pedir pra tirar aquela maldição, mas ela diz que aquilo foi um presente, e por ela ser ingrata não tiraria, e pra piorar, ela dá um vestido pra ela e diz que ela deveria estar no baile com o príncipe. O problema é que à meia-noite, as 37 facadas de leve iriam cantar, e chegando no baile, ela tenta ficar longe dele, mas aquela maldição não deixava, e estava perto do falecimento, e Char fica emocionado, mas ela percebe como acabar com a maldição, porque olhando pro espelho, ela diz que ela não seria mais obediente, e a maldição simplesmente é quebrada, mas Char viu ela com a faca na mão, e achou que ele seria falecido, e ela tenta contar o que o tio fez, mas era meio difícil de acreditar, ainda mais porque o sobrenome dela era Rita. Como aquilo não deu certo, o tio planeja outra forma de dar uma falecida nele, e coloca uma maldição na coroa, mas os duendes e gigantes estavam do lado da ela, e fazem um plano para que ela seja solta, e ela consegue chegar no último segundo da coroação, e começa uma lutaria nervosa, mas no final o bem sempre se dá bem, e o otário sempre se ferra, pois eles conseguem vencer o rei, e ele é preso, e Hatch aparece nervosa, e manda ela sair de perto do príncipe, mas ela não estava mais amaldiçoada, então não era obrigada a nada, e o filme termina feliz para sempre, com Benny dançando com sua nova namorada giganta.
Eita porra. E esse foi o filme Uma Garota Encantada. E se você ficou encantado com essa narração, deixa o like e se inscreve, porque agora você está sob o meu controle. E vai deixar um comentário nervoso, hein, galera? Agora eu vou nessa, obrigado a todos que chegaram até aqui. Então, fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me.